Bom dia, gente. Bom dia! Muito bom estar aqui com vocês, hein? Num sábado de manhã, com vários participantes. Espero que seja um dia proveitoso para vocês, né? Para mim, só de estar aqui já é uma alegria muito grande. O que eu queria, na realidade, né, quando a gente é convidado a falar a respeito de alguma coisa, são 77 anos de história, né, gente? E aí a gente consegue, na realidade, pegar uma parcela daquilo que tem sido a nossa história. O tema, pode colocar já. Tá bom. Aqui tem esse QR Code aqui para você fazer perguntas, né? Ao final, nós vamos ter um momento de bate-papo. Então, se você quiser enviar ao longo da palestra, né, as perguntas, fique à vontade, tá? Deixa eu sair da frente aqui para vocês capturarem aí. Muito bom. A palestra dessa manhã é um verso que está em Salmo 78, e foi assim que tudo passou de geração em geração. Vocês vão perceber que eu falo muito sobre geração, não é? E tem uma razão por isso. Nós somos de uma empresa familiar com 77 anos de história, e já estamos na terceira geração. A liderança está sobre as mãos da terceira geração. E aí o que eu quero contar para vocês um pouco é como que a gente chegou até aqui, não é? Porque é bem certo de que pouquíssimas empresas conseguem chegar até a terceira geração. Muito pouco, menos de 10% das empresas conseguem chegar até a terceira geração, não é? Existe até um ditado que diz assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. É um ciclo, e isso pode ser um ditado, não é? Ou pode ser uma maldição, mas de qualquer forma, queria dizer que a transição, né, entre gerações não é coisa muito fácil, né? Aqui está a minha família ainda, bem no começo, né? Minha mãe, meu pai, e eu sou esse pequenininho no colo do meu pai. Eu sou o mais novo dos 7 filhos. Eu sou o mais novo, e essa é a família, de certa forma. Meu pai iniciou a empresa e, posteriormente, nós demos continuidade a esse negócio aqui. Deixa eu apresentar só algumas fotos, não quero gastar muito tempo apresentando nem produto, nem prédio, nem nada, mas essa é a fábrica que nós inauguramos há 2 anos atrás. Ela foi o maior investimento que nós já fizemos durante a nossa vida. São 96 mil metros quadrados de construção, é bastante grande, não é? E isso está lá em Pompeia, no bairro chamado Paulópolis, né? É uma fábrica que foi idealizada para ser moderna, né? Além das atividades empresariais, nós temos também a Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia. O meu pai começou esse projeto em 1979, 80, e isso se transformou num campus educacional muito importante para Pompeia, né? Pompeia tem 20.500 habitantes, e nessa escola transitam anualmente em torno de mais de 5 mil matrículas, né? Não são pessoas que tem gente que faz mais do que um curso, mas transitam nesse campus em torno de 5 mil matrículas, né? Para uma cidade de 20 mil é bastante gente, não é? É bastante gente. Vem gente da região inteira e vem gente de outros lugares, outros estados do Brasil. Nós temos o Colégio Shunji Nishimura, que é a educação infantil até o ensino médio. Nós temos o Senai, que é a escola profissionalizante técnica, e a FATEC, que é um curso superior com 2 cursos inéditos. Também nós iniciamos o Instituto de Desenvolvimento Familiar. Há uns 10 anos atrás, eu fiz a proposta para a família de a gente criar um instituto para dar educação familiar, né, para os nossos colaboradores e seus familiares, né? Mas esse projeto hoje alcança a cidade inteira, e nós temos em torno de 8 mil matrículas por ano
para dar educação familiar, trabalhar as questões relacionadas às soft skills, né, do trabalho, e também transformação de cidade. Hoje não vai dar tempo para a gente abordar sobre esse tema, mas também é um outro projeto que é bancado pela família Nishimura lá na cidade de Pompeia. Bom, acho que é sempre interessante a gente mostrar a origem de tudo, não é? Eu queria passar um videozinho, 9 minutos de vídeo, um pouco longo. Eu já encurtei ele, né? Esse vídeo, na realidade, de 27 minutos, mas só para vocês entenderem um pouco da onde é a origem, de onde veio tudo isso, né? Pode soltar o vídeo, por favor? Descendente de uma família tradicional de plantadores de chá, segundo filho de 6 irmãos, Nishimura, técnico em mecânica, deixou o Japão aos 22 anos. Antes de embarcar para o Brasil, estudou na Rikokai, uma escola preparatória para jovens imigrantes. Triste por deixar sua terra natal e partir para um mundo desconhecido, mas feliz pela decisão de lutar e voltar vitorioso. Nishimura e seus companheiros ficam alojados numa pensão de imigrantes. Os trabalhos aparecem, mas o dinheiro é suficiente apenas para pagar a pensão e a comida. Ele sonha mais alto. Movido pelo gênio inquieto e curioso, procura por toda São Paulo novas oportunidades. Ao perceber que seus sonhos estão difíceis de serem realizados, decide trabalhar na lavoura de café. Então vamos trabalhar. Em 1934, volta para São Paulo. Passa um ano no colégio adventista aprimorando sua cultura. Aos domingos, ajuda na escola dominical. Conhece Chieko, uma moça culta e generosa, e será a incansável companheira de seus desafios. Nishimura monta com seus amigos uma pequena oficina que mal dá para garantir o sustento de sua família. Agora com uma filha, com o apoio de Chieko, resolve dar novos rumos à sua vida. Último trem. Aqui só último. Não tem mais frente. Então eu fugi a São Paulo. Mais longe de São Paulo. Aqui não dá frente, não tem avião, trem não tem mais. Que fez? Eu não tenho nada. Meu filamento só tinha colocado pasta. Só este que vai começar desse. Não, aqui também não tem nada. Não tem nada, então eu fazia que data de óleo, de posto, jogado lá. Aquele não, antigamente não aproveitava. Então jogado. Então este, eu ganhei, fazer com a de caneca. E este comia com 2 anos para comer com este. A crise econômica se espalhava pelo país. O setor agrícola sofria consequências da forte recessão. Mas, aos poucos, o governo forneceu apoio à agricultura e as plantações de algodão e café recuperaram o crescimento. Esta máquina é bem importado do Japão, Europa, tudo frente. Frente não pode andar com muito perigo. A gente queria conquistar. Um dia, chegou para conserto na sua oficina uma polvilhadeira importada. Ele percebeu que o equipamento era incômodo. Desmontou, estudou e fez uma polvilhadeira com o tanque nas costas.
Assim, criou sua primeira máquina. No céu, um rastro de fumaça de avião. Na terra, o mesmo rastro das antigas polvilhadeiras à base de pó. A partir destas observações, criou o nome da empresa, Jacto. Nunca abandonaram o agricultor à própria sorte. Essa era sua filosofia de trabalho. As máquinas ainda não estavam perfeitas, mas Nishimura garantia. A antiga oficina Conserta Tudo agora atendia os pequenos agricultores com criatividade e honestidade. Um homem que, além das máquinas, entendia de gente. E depois melhorou com este ainda funcionando muito bem, este também, este saiu bem. Aguenta, até agora ainda existe no robô. A luta foi dura. A inventividade e a capacidade de Nishimura foram seus instrumentos de trabalho. Aperfeiçoou e desenvolveu novas máquinas. A empresa se recuperou. Depois da noite vem o dia. Aquele tempo, milhão do mundo, sem máquina não pode fazer aquela máquina de polvilhador. Mas muito cara, não pode comprar. Muito satisfeito de Castelo Branco me ajudou. Com compulsora. Este comprava. 30 anos trabalhou. Máquina conseguiu nosso jato. Se não tinha esta máquina, jato não ia crescer. Dia que o secretário me chamou, Nishimura, você faz a máquina de coer café. Mas eu estou com fábrica pequena, não pode fazer nada. Não, você está. Não, o Brasil tem muito boa, São Paulo tem boas firmas, tem bastante. Pede para eles. Não, eles não fazem, você faz. Então vamos começar. Vamos fabricar. E fabricou. E quanto? 7 anos gastamos. 2 anos está calculado, mas 7 anos gastamos. Sai muito bom. O lançamento da colhedora de café foi um marco na história de Pompeia. Estiveram presentes empresários, ministros e o vice-presidente da República. A Jacto conquistou o domínio de novas tecnologias, ganhou reconhecimento internacional, afirmou em definitivo sua imagem de inovação e confiança. O meu pai sempre fazia as coisas do jeito que ele queria, mandava, dirigia, executava, mas na nossa geração, de repente, a gente teve que compartilhar decisões, compartilhar ideias, compartilhar sonhos, e tem sido um exercício bom. Como disse um dos meus irmãos, nós estamos vivendo uma boa fase da nossa vida, né? Em harmonia e com grandes desafios, grandes sonhos comuns. Deixar uma coisa para aqui no Brasil. O que eu pensei? Dinheiro não adianta mesmo. Escola está formando pessoas, deve ser de ajuda para o Brasil. Eu acho muito satisfeito, mas tudo ninguém eu fiz. Pensar no Brasil fez. Meu coração sempre agradecimento do Brasil. A agricultura não pode parar. Se parar a agricultura, o mundo para. De forma laboratório, de ofício, não é muito boa, mas é necessário mesmo. Então, eu estou fazendo o que está fazendo. A agricultura tem muita coisa para fazer. Mas se todo mundo é esquecendo muito coragem, muita força, muita cabeça também.
Tudo bem, aprendeu tudo muito bem, estava muito satisfeito. Viva o Sr. Nishimura! Viva! Viva o Sr. Nishimura! Viva! Acho que é sempre rico a gente ouvir um pouco a história, né? E esse filme foi feito por uma cineasta muito famosa, Tezuka Yamazaki, né? Ela que fez esse filme e ficou realmente um legado para a gente, né? Uma pergunta que uma vez o meu pai, conversando com um dos meus irmãos, ele fez para o irmão Giro, né? Giro, por que será que deu tudo certo? Na realidade, essa era uma pergunta e é uma afirmação, na realidade. Meu pai está feliz da vida que tudo tinha dado certo. E a questão é, por que será que deu tudo certo, não é? Essa é uma pergunta de uma pessoa que já estava com os 95 anos de idade, não é? E é uma reflexão. Por que será que deu tudo certo? Anos depois, nós tivemos um consultor chamado Vitor Pinedo. E o Vitor Pinedo, ele foi um dos nossos melhores consultores, né, na empresa. E quando ele fez a proposta do trabalho dele, ele disse uma coisa diferente de todas as outras consultorias. Ele dizia, sabe, planejamento estratégico a gente constrói sobre valores, sobre os fundamentos dos valores, né? E todo mundo fala de valores, né? Todo mundo fala, mas ele falou diferente. Ele falou, olha, qualquer coisa que a gente vai construir em termos de planejamento estratégico, a gente constrói em cima dos alicerces dos valores, não é? Então, quando a Jato tinha 55 anos de existência, nós passamos por essa pergunta, por que deu certo até agora? Até aí, então, 55 anos de história, se alguém perguntasse para a gente, falar, quais são os valores da Jato, nós não saberíamos responder. Não é? Então, nós ficamos aqui no hotel em São Paulo, 3 dias, né, no hotel, e aí ficamos trabalhando na descoberta dos valores. O que ele estava dizendo é, olha, valores não é uma coisa bonita que você quer colocar na parede, né? Valores é alguma coisa que vocês vivenciaram e que realmente explica o sucesso de vocês até aqui. Então, é alguma coisa, não é? Que existe dentro da organização, né? E eu tenho plena convicção que naquela época, se perguntasse para o mercado, né? Falou sobre se a Jato era uma empresa de valor, certamente todo mundo ia dizer. Mas se perguntasse para a gente quais são os valores, a gente não sabia responder. Então, nós fizemos um mergulho muito intenso, profundo, para tentar descobrir, não é? E essa palavra é correta, descobrir os valores que já estavam dentro da organização, dentro de nós, mas que a gente ainda não tinha conseguido traduzir isso em letras, não é? Então, foi quando nós fizemos o mergulho, e a primeira... Pode passar mais um slide? A primeira lição, e isso foi traduzido posteriormente num livro, não é, que eu escrevi, que chama Valores, e aqui estão todos os valores, e sobre isso que eu quero falar com vocês. Influências do Nippon Rikokai. Meu pai, antes de vir do Japão para cá, o meu pai, ele vivia a crise lá da Grande Depressão. O mundo inteiro estava em crise. Meu pai não arrumava trabalho, não tinha lugar para trabalhar, não é? E havia no Japão uma instituição chamada Nippon Rikokai, e é muito curioso essa história, porque essa empresa, essa instituição, era uma instituição cristã. Agora nós estamos falando do Japão, né, gente? No final do 1880, por aí, né, foi criada essa instituição Nippon Rikokai. E essa instituição tinha um objetivo, de acolher japoneses pobres.
era jovens, né? A ideia básica era acolher jovens pobres, japoneses, né? Para viabilizar a situação. Sabe, eu vi uma história que me comoveu muito o meu coração. Eu não sabia dessa história. Mas no Japão a crise era tão intensa, e a economia girava em torno de agricultura familiar. Só que aquilo que se produzia dentro de um sítio, vamos dizer assim, era insuficiente para manter a família toda. E no Japão começou um movimento assim, meio que possivelmente vocês nunca ouviram falar, e possivelmente vocês não ouviram falar, a não ser porque eu estou falando aqui agora. Havia no Japão, olha, um movimento que fazia com que o segundo filho da família fosse meio que empurrado para fora da casa para aliviar o orçamento doméstico. O primeiro filho sempre ficava para cuidar dos pais e recebia toda a herança. No Japão era assim, né? E o segundo filho, de certa forma, era meio convidado a sair de casa. Eu soube disso não faz muito tempo atrás. E aí falei, uau! Meu pai era o segundo filho. E foi o único que saiu de casa. O Di é 2, né? O meu pai foi convidado, né, para sair de casa. Eu fiquei pensando, né? Cara, o que é que aconteceu no coração dele quando isso aconteceu, né? Então, ele foi nessa escola, e essa escola tinha uma característica. Lá, eles estudavam a Bíblia, né, e eles eram radicais, né, no segmento dos princípios da palavra de Deus. Porque essa instituição havia experimentado que alunos dessa escola tinham ido para os Estados Unidos e estavam dando um trabalho danado, né, em pessoas envolvendo com drogas, não, álcool, prostituição, jogos, né, e, de repente, um dos professores viu isso e falou, uau, nós temos que dar uma correção na rota. E foi quando o Rikokai se tornou um lugar onde a questão dos princípios e valores era levada muito a sério. A Bíblia era estudada. Então, meu pai veio desse momento muito especial, né? Quando eu olho toda essa história, eu falo, olha, eu não consigo enxergar essa história sem saber que Deus está dirigindo todas essas coisas, sabe? Essa foi uma percepção muito grande. Responsabilidade socioambiental. Esse é o primeiro valor, um dos primeiros valores nossos. E quando colocaram isso, nós colocamos 12, 13 valores, né? Nós, filhos, colocamos um monte de valores, e nós abrimos isso também para a empresa colocar, para os gerentes, diretores, conselheiros, também dar o seu palpite, não é? E esse foi o único valor acrescentado dentro dos valores que nós havíamos escrito. E eu não gostei, para falar a verdade, no começo. Eu falei, cara, isso aí está parecendo aquele negócio, né, chavão, né? Todo mundo faz, vamos botar mais uma coisa aí. Mas, no momento que eu estava escrevendo, eu tinha que escrever sobre esse tema responsabilidade socioambiental, né? Eu acho que Deus foi me trabalhando e Deus me revelou algo que eu achei que foi muito importante. Responsabilidade socioambiental, no meu ponto de vista, passou a ser o guarda-chuva de todos os valores do grupo. E eu vou explicar por quê. Mateus 22, 36 diz o seguinte, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que eu entendo, não é? E entendendo a igreja no modo geral, esses 2 mandamentos, tudo que acontece deriva daí. Amar a Deus e amar ao próximo. A partir daí são derivações, né, desse ponto. Então, quando eu estava escrevendo sobre isso, veio essa revelação para mim, falei, uau, então esse negócio é interessante mesmo, né? O lado social é amar o teu próximo como a ti mesmo. Responsabilidade social não é uma opção, é um mandamento. Deus, qual é o mandamento? Amar ao próximo. Então, é parte da nossa responsabilidade amar ao próximo. E isso se traduz no que eu entendo de responsabilidade social, né? Outro nome, né? Mas é amar o teu próximo.
E a ambiental é Gênesis 1, 27, a criação de Deus. Deus criou o homem, peixe, árvore, tudo, não é? Plantas. Sabendo que Deus foi criador de tudo que existe nos céus e na terra, será que Ele se importa quando nós destruímos ou maltratamos as maravilhosas obras da sua criação? Eu vou fazer um paralelo. Vamos dizer que você construiu uma casa com muito carinho, capricho e tudo mais, né? E por uma razão ou outra você mudou de cidade e você alugou aquela casa. Né? Depois de um tempo você passa lá, você vê aquela casa que você colocou tanto carinho, destruído, janela caindo, né? o jardim feio, o muro, né? Descorado. Qual é o sentimento que você tem como dono da casa? Você fica chateado, não é? Fica horrorizado. Será que Deus não pensa a mesma coisa quando Ele olha assim e fala, nossa, o que é isso que estamos fazendo nesse planeta Terra? Então, a responsabilidade ambiental é cuidar da criação de Deus. Tem várias outras facetas, mas essa é uma delas. Cuidar da criação de Deus é responsabilidade ambiental. Então, isso passou a ser com este olhar, né? Porque até agora eu olhava, ESG, que tranqueira, que é isso, mais uma obrigação, tal. Não, eu acho que tem um fundamento atrás disso que nós temos que entender, né, sobre isso. Um dos valores que essa chama 3 virtualidades, essa palavra foi eu que criei, gente, então não existe no dicionário. Mas se um dia existir, vocês vão saber da origem, de onde veio, né? 3 virtualidades. É o juntamento de virtudes com o sufixo dades, né? Porque nós tínhamos 3 valores que eram separados: honestidade, humildade e simplicidade. O problema, quando você vai tratar com valores, é que você tem que reduzir o máximo o número de valores, porque não adianta você colocar 100 valores. É melhor que você coloque 10, pouco, 8, tá? É suficiente para que isso seja viável de você entender e reagir em relação a ela, né? Até Deus colocou 10 mandamentos, né? Então, são 3 virtualidades, nós fizemos um ajuntamento, onde ajuntamos honestidade, humildade e simplicidade. É bem interessante quando nós criamos 3 virtualidades, hoje todo mundo na empresa sabe o que é. Todo mundo sabe que é isso, né? Então nós conseguimos criar, né, uma palavra que conecta basicamente tudo. E a imagem que nós tentamos trazer sempre, ela reflete alguma coisa. É a imagem do bambu. O bambu, não sei se vocês sabem, não é? O bambu é uma planta muito estranha, né? Ela, por 2 anos ou mais, todo o crescimento do bambu é para baixo, é para o solo. Ela vai criando as raízes, ela vai se esparramando, se fortalecendo por 2 anos. Depois de 2 anos, depende da espécie naturalmente, né? Estou falando de uma das espécies. Depois de 2 anos, esse bambu cresce, como a gente sempre fala, cresce igual bambu, né? Se você botar uma máquina, acho que você consegue ver, né, o bambu crescendo, né? E uma planta muito estranha, porque você pode ter plantas de mais de 20 metros de altura, né? E sustenta, fica de pé no meio dos furacões e tempestades. A honestidade é uma das partes importantíssimas para todos nós, né? Existe uma palavra em Provérbios que diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Acho que o meu pai ensinou isso muito bem para a gente. Falou, perder dinheiro, tudo bem, não tem problema, a gente volta a trabalhar e ganha outra vez. Mas nome, um dia que você perde o nome, a coisa fica feia. Agora mesmo, essa semana, eu estava vendo a história triste de uma dessas empreiteiras, né, que foi envolvida no Lava Jato, né? A empresa simplesmente desapareceu. Não é? Por quê? Porque não tinha tecnologia, porque não tinha isso? Não, eles tinham, mas não tinha mais credibilidade. O nome foi embora, né? Então, guarde, se tem que perder alguma coisa, entre dinheiro e nome, preserva o nome. Humildade. Humildade, ela vem da palavra humus. Humus é terra, né? Humus é terra. Acho que a gente sempre tem que estar com o pé no chão, de saber quem a gente é, como nós somos criados. Humildade, não é? É sempre bom a gente estar posicionado no lugar certo.
E o versículo que dá sustentação para isso é: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Humildade é fundamental. Sabe, ninguém gosta de gente arrogante, né? Quando era mais jovem, a gente dizia: ninguém gosta de cara com o nariz empinado, né? Parece que o cara anda assim para cima, né? Ninguém gosta. Simplicidade. O antônimo de simplicidade é complexidade, complicação, opulência, exagero, exibicionismo. Nós vivemos num momento muito interessante, não é? Cara, nunca vi tanto exibicionismo, né? Tanto exagero, né? É impressionante isso aí. Mas simplicidade é muito importante. E teve um pensador, um filósofo, que disse que a simplicidade é o estágio mais alto da sabedoria. É interessante essa declaração dele, né? Então, esses são as 3 virtudes. O próximo valor que a gente tem é trabalhar duro como forma de prosperar. Aqui, gente, tem um verso que diz assim, Provérbios: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Traduzindo isso, dinheiro que cai fácil na mão da gente, esse tem a tendência de não permanecer conosco. Mas aquele que você ganha, aquele pouquinho que você ganha suado, esse permanece. E aumenta. Então, um pouco ele foge um pouco com a cultura que a gente vive hoje, né? Muita gente quer ser unicórnio, né? Muita gente quer um monte de coisas, não é? Mas o fato é que aquilo que a gente ganha suado, esse é um bom dinheiro. Esse é um dinheiro realmente que tende a permanecer. Aquilo que é fácil, de a gente ganhar fácil, tende a desaparecer rapidamente, não é? Trabalhar duro como forma de prosperar, se eu pudesse qualificar o meu pai entre os valores, assim, falar o que é que conecta com a vida do meu pai, esse é um deles, né? Eu acho que o meu pai era o Mr. Trabalha Duro, né? E a gente trabalha duro, e a gente, vamos pensar assim, como empresa, nós não somos empresas que estamos buscando oportunidades assim, né? Vamos pegar, surgiu um negócio de um momento. Nós não somos desse tipo, né? Nós somos daquela empresa que vai construindo, trabalhando devagar e vai prosperando, né? E meu pai deixou para os seus alunos alguns ensinamentos. Meu pai dirigiu a escola técnica, aquela que você viu, por 27 anos, né? Ele esteve à frente dessa escola, e ele dizia isso para os alunos. Meu pai, ele era o fundador, mas ele trabalhava, aconselhava muitos os alunos. Ele vivia o ambiente da escola, não é? Ensinava para os alunos. Então, o que ele ensinava, né? Uma das coisas que ele ensinava 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para fazer a diferença. 8 horas para trabalhar é suficiente para a gente sustentar a nossa família. 8 horas para descansar é necessário para a gente guardar a nossa saúde. Se a gente não dorme, a gente acaba comprometendo a nossa saúde. E 8 horas, então, é a opção que nós temos para crescer. Crescer como pessoa, na relação familiar, nos estudos, no espiritual. Aí tem muita coisa envolvida, né? Eu costumo dizer que a gente é chamado, e muitas coisas trazem muita importância. Você tem que fazer isso, né? Depois eu tenho que fazer isso. Se a gente for seguir, você tem que fazer isso, não sobra tempo. Então nós vamos ter que fazer opções, escolhas, né? Para que a gente possa crescer na vida, né? Esse era um dos ensinamentos que o meu pai deixava, e acho que o meu pai viveu muito disso aí mesmo, né? Cliente feliz. Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tema. O meu pai foi convidado pelo governo japonês para receber um prêmio muito alto lá no Japão, né? Uma comenda. E
Aí meu pai disse para o governo japonês, falou, olha, eu nunca fiz nada para o Japão, trabalho no Brasil. E aí o governo japonês respondeu, falou, justamente é isso que nós queremos. Nós estamos procurando japoneses que estão em outros países, estão contribuindo para o desenvolvimento de outros países. É isso que nós estamos procurando. Aí o meu pai foi, né? E quando ele foi para lá, ele, dentro da programação da premiação, tinha uma visita para a Toyota, visitar uma fábrica da Toyota. E aí meu pai foi, então, visitar essa fábrica. E quando ele entrou lá dentro, ele quase caiu de costa. Quando ele viu a limpeza, a organização, a produtividade, ele quase caiu de costa. E quando ele voltou para o Brasil, ele voltou com 2 sentimentos. Feliz, né, de ter ganho um prêmio, mas preocupadíssimo. Falou, se esses japoneses chegarem no Brasil, nós estamos perdidos. Não é? E é verdade, né? Então, porque aí é uma vantagem de ser japonês, né? Meu pai conseguiu conectar com alguns amigos lá, conhecidos lá do Japão, e aí o meu irmão, que era o presidente da empresa, e o diretor industrial foram lá para o Japão para conhecer lá o que estava acontecendo. E os japoneses acolheram eles de uma forma fantástica, né? Muito carinhoso. E foi, então, quando o meu irmão voltou, ele voltou muito consciente de que precisava realmente fazer mudanças muito importantes aqui, né? E foi nessa época, né, que nós implantamos na Jato o D0, né? Desperdício Zero. O nosso programa Toyota chamava Desperdício Zero. Implantamos o 5S, né, que agora não é mais 5, deve ser 6. Era 4 naquela época, né? Agora deve ser 6, sei lá. Caixa de sugestão, círculo de controle de qualidade, Kanban, Just in Time, todas essas coisas foram implantadas, né? E a Jato realmente foi extremamente beneficiado com a implantação do sistema japonês. E aqui eu deixo um parênteses muito interessante. A Jato foi a primeira empresa brasileira a implantar o sistema japonês no Brasil. Depois da Toyota aqui, da Yamaha e da Kubota. São 3 empresas japonesas que estavam implantando. A primeira empresa brasileira foi a Jato. E a gente recebia a visita do Brasil inteiro, né, para saber o que nós estávamos fazendo lá em Pompeia, né, só como parte da história. E tinha também uma das ferramentas, era 5 porquês. E nós dávamos autonomia para todo mundo, seja pessoal de baixo, qualquer pessoa, questionar o chefe acerca de qualquer decisão que ele tomava. E a questão básica é que tinha que passar pelo crivo dos 5 porquê. Ô chefe, por que está fazendo isso? Aí ele respondia, e por que está... E assim, né? Normalmente uma decisão mal feita não passava de 2 porquê, né? 2 porquês. Então, entrou isso, e aí nós começamos a colocar dentro da empresa várias faixas, né? E escrevia assim, o cliente feliz. Nós colocamos várias faixas, né? E a pergunta estava alicerçada em cima dos 5 porquês. E a pergunta é, você acha que, perguntando para alguém da operação lá, né, ou alguém que fazia o trabalho, você acha que o nosso cliente está feliz com a qualidade do nosso serviço? Você acha que o cliente está feliz com essa quantidade de refúgio que a gente gera? Será que o cliente está feliz com esse monte de estoque que a gente tem? Será que o cliente está feliz com os prazos que nós estamos entregando os produtos? Então, dentro da empresa, nós colocamos cliente feliz. Esse slogan, na realidade, se tornou, então, um dos valores da nossa empresa, né? E um dos valores mais queridos da nossa empresa é cliente feliz. E eu faço uma afirmação, né? Durante os momentos que eu tenho a chance de falar sobre esse curso de valores, eu falo o seguinte, faço uma declaração. O dia que nós não conseguirmos deixar o cliente feliz, estaremos perdendo o direito de existir como empresa. Repetir. O dia que não conseguirmos deixar o cliente feliz, estamos perdendo o direito de existir como empresa. Isso é verdade, não é? Pode demorar um tempo,
mas isso é uma verdade. Então, gente, se a gente não quer perder emprego, né, o cliente feliz é muito importante. Versículo: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, né? Ou, voltando para aquela guarda-chuva que eu falei, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? O próximo valor é espírito inovador. Dentro das nossas reflexões, a gente descobriu que a Jato sempre deu um salto, né, em termos de crescimento, quando introduziu alguma inovação. Não, às vezes era produto, às vezes era gestão, né, às vezes era invenção mesmo, né? Então, aqui eu cito algumas delas, né? Começamos com uma polvilhadeira. Quando meu pai fez as primeiras polvilhadeiras, era uma fase que, por causa da guerra, o Brasil não recebia mais máquinas. Ninguém estava mais querendo andar pelos mares, né? Carregando máquinas por medo de ser afundada, né? Hoje estamos vivendo esse momento aí em algum lugar aí, né? Depois, então, quando surgiu, meu pai começou a consertar, até que um dia houve um amigo dele que falou: senhor Nishimura, por que o senhor não faz uma máquina? O meu pai era uma oficina, né? Eu falei: mas eu sou uma oficina. Mas aí eu vejo o lado do empreendedor. O empreendedor, ele olha e vê oportunidade nisso, e nessa hora que fala: opa, tem uma necessidade, né? Então, por que não poder atender essa necessidade, né? Então, isso foi o início da Jato, surgiu por causa disso. O plástico foi introduzido na Jato nos meados dos anos 60. A Jato foi realmente pioneira, né, em termos de máquinas agrícolas, a implantar plástico, né, nos seus equipamentos. Em 79, vocês viram a nossa colhedeira de café, que foi lançada, né? O meu pai fala sobre o secretário, me chamou, o secretário que chamou ele foi o secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, chamava Paulo da Rocha Camargo, né? Ele chamou, falou: Nishimura, faz uma colhedeira de café, porque o governo estava tentando desenvolver. E aí meu pai falou: não, eu sou oficina, como é que eu vou fazer um negócio desse? Pede para outras empresas. Aí o Paulo da Rocha Camargo disse para ele: não, senhor Nishimura, eles não vão fazer, o senhor vai fazer. Então meu pai aceitou o desafio. Outra vez o empreendedorismo, né? Era um nível tecnológico que estava muito acima realmente do que a empresa tinha naquele momento. Depois entraram as automotrizes, essas máquinas gigantescas, né? Eu acho que também, olhando sobre o ponto de educação, nós também fomos inovadores em criar 2 cursos super inovadores, que até hoje no mundo inteiro talvez não existam, que é mecanização e agricultura de precisão. E hoje nós temos um negócio chamado sistemas inteligentes, né? Isso já deve ter mais coisas por aí, mas são 2 cursos inéditos, né, para a área da agricultura. E introduzimos recentemente na escola a filosofia imaginal, que é uma nova filosofia educacional. Nós estamos lá implantando há 10 anos já, quase 10 anos, não é? E com muito sucesso. Versículo para isso é: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, né? O 7, evitar dívidas. Na Bíblia não está muito claro, né, que dívida é pecado, tá? Portanto, se alguém faz, não se sinta, né, em pecado. Mas para nós, trabalhando na área agrícola, dívida foi algo que nós aprendemos que devíamos ficar livre dela, né? Nós vivenciamos muitas fases, né? E como disse, que a vida nossa, ela vai em ciclos, né? Em ciclos.
E a economia, se você olhar bem a economia brasileira e mundial, ela meio que segue um certo ciclo, né? E o meu pai tinha uma característica muito interessante por causa da sua experiência de vida. Quando as coisas estavam muito boas, né, a gente estava bombando, né, a gente estava contente, está crescendo, bombando, ele sempre vinha e dizia, olha, cuidado, vai cair. Furava o balão da gente, né? E quando estava tudo ruim, né, ele chegava e dizia assim, fica tranquilo, vai melhorar. Então ele usava o conceito cíclico, porque você percebe bem, os caras começam a investir quando está na subida, não é? Mas logo depois vem a descida e o cara vai fazer o quê quando o cara fez investimento na subida? Então pensa bem que nós temos que olhar, não é, para que a gente não caia em cilada. Porque o grande problema de ficar em dívida é você não ter condição de pagar, honrar os compromissos. E quando você não tem condição de honrar compromisso, você pode ter o melhor negócio do mundo. Se você não tem condição de honrar o compromisso, pagar o banco ou pagar quem quer que seja, você quebra, né? Hoje tem outros mecanismos, mas antigamente você quebrava, né? Então, a área financeira, a gente quebra pela área financeira. Nós passamos mais de 10 anos com prejuízo, vocês acreditam? Mas nós não quebramos, né? Por que nós não quebramos? Porque nós tínhamos um caixa, um pequeno caixa, né? Por exemplo, na hiperinflação, nós tivemos quase 10 anos de hiperinflação, não é? Inflação de 500, 1.000, 2.000, 3.000% por ano, 80% por mês. E você sabe, nós trabalhamos na área de bens de capital, né? Quem é o louco que vai fazer investimento, né, para investir na compra de máquinas num período desse, né? Bom, como sobrevivemos? Nós sobrevivemos 10 anos de hiperinflação, com muita dificuldade, mas sobrevivemos. Mas sabe qual foi o que salvou a gente? A gente conseguiu, por causa do sistema japonês, nós conseguimos reduzir estoque, tal, melhorar e tal, e gerou um colchãozinho de dinheiro. Não era muita coisa, mas era um pouco de dinheiro que entrou no caixa e era a nossa reserva. Durante a hiperinflação, existia um negócio chamado overnight. Toda noite, o governo corrigiu o valor da inflação do dinheiro. Então, quando você tem um dinheirinho e você corrige 20%, 30% por mês, não é? Aquele dinheirinho, porque era a inflação que se gerava, aquele dinheiro ia crescendo e, no outro lado, os funcionários foram penalizados porque recebiam aumento 2 vezes por ano só. Não é? Mas assim a gente conseguia honrar, né, os compromissos que a gente tinha, mesmo numa situação. Tem um versículo em Deuteronômio 28, diz assim, o estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Então, por vários momentos que a gente teve problemas seríssimos, eu contei um caso, mas muitos outros casos, então nós temos uma clareza que nós não queremos ter uma empresa endividada, né? Se der, a gente investe, se não der, a gente não investe e a gente vai, não é? Então, essa imagem aí fala que tem dia e tem noite, não é? E é bom que a gente entenda esses ciclos. Honrar compromissos, ele tem bastante relação com o anterior, olhando sobre o ponto de vista financeiro, né? Não sei se vocês lembram que no governo Collor e a Zélia Cardoso de Mello, o governo confiscou todo o dinheiro de todas as empresas e todas as pessoas também, não? Deixando R$50 na conta. R$50 era equivalente a $50, né? Era 1 para 1. Nós tínhamos 1.000 funcionários, gente. 1.000 funcionários com R$50
na conta para pagar. Uma vez eu estava conversando com um dos nossos gerentes, né, que ele trabalhou na empresa há 50 anos, e ele disse para mim: Jorge, a Jato nunca me atrasou um pagamento durante o período que eu trabalhei aqui de 50 anos. Né? Mas depois ele pensou um pouco e falou: não, houve um momento em que a Jato atrasou o meu pagamento por alguns dias, e foi justamente no confisco. Né? Nós fizemos das tripas coração para poder honrar. Pegamos crédito de exportação, que era viável se transformar isso em dinheiro. Nós exportamos, né? Então, tudo que nós tínhamos de crédito, nós transformamos em reais. E eu acho que uma das coisas... Nós tínhamos fazenda, né? Vendemos o gado e, posteriormente, vendemos a fazenda também. Né? Mas uma coisa que me deixou marcado nesse período é que alguns clientes nossos, né? Do exterior, eles... entendendo a nossa dificuldade, eles resolveram pagar antecipado de uma compra que eles nem tinham feito ainda. Antecipação de futuras compras. Né? E isso é importante a gente dizer, sabe? Porque isso é a confiança que as pessoas têm, não é? E a parceria, essa conexão que a gente cria com os nossos clientes. Credibilidade, relacionamento tem um valor tremendo. E nessa hora teve um valor muito grande, não é? De a gente ter conseguido esse recurso. Alguns tempos depois conseguimos resolver o problema, né? E seguimos em frente, atrasando o pagamento dos nossos funcionários aí por alguns dias, não é? E, então, honrar compromisso. Meu pai sempre foi muito firme, tem histórias fantásticas sobre ele. Desenvolver a nossa gente. Esse é um dos nossos valores também. Isso começou com um episódio triste. Houve um momento que a gente estava precisando desenvolver a ferramentaria. Nós tínhamos uma ferramentaria, não é? E naquela época a tecnologia exigia muito as ferramentas, né? Você precisava de ferramenta para corte, para sopro, para injeção. A gente usava muita ferramenta. E nós, no Brasil, ferramenteiro era a mosca branca. E os únicos lugares que tinha ferramenteiro era aqui no ABC Paulista. Volkswagen, o pessoal aí das multinacionais, eles tinham ferramenteiros, né? E esse pessoal era muito forte e ganhava muito bem, não é? Então, nós contratamos 2 desses ferramenteiros do ABC, levamos para Pompeia, e o pessoal foi trabalhando, né? Depois de algum tempo, começou a ter um rumor dentro da empresa que havia um movimento de greve dentro da Jato. Isso nunca houve antes, nem houve depois. Foi o único momento da nossa história que nós ouvimos rumores de greve. Aí o nosso pessoal foi procurando saber de onde vinha, chegamos os 2 ferramenteiros, não é? Bom, o que nós vamos fazer? Não é? Vamos mandar embora o cara lá, porque nós não vamos alimentar, não é, esse tipo de gente dentro da organização, quando nós nunca tivemos nenhum problema, não é, dessa natureza. Então, nós despedimos e aí nós tomamos uma decisão. E a nossa decisão é a gente criar a formação da nossa gente dentro da própria empresa. Criamos uma área chamada CAP, né, Centro de Aperfeiçoamento Profissional, né, pegamos os funcionários e levávamos para a escola, treinávamos e treinávamos e treinávamos. E isso acabou virando algo extremamente relevante para o sucesso da Jato, porque a Jato passou a ser uma organização que forma gente, desenvolve gente. Nós damos horas e horas de treinamento, né, para os nossos colaboradores. Né? Então, quando eu olho isso, falo, há males que vêm para o bem. Né? A gente só saiu de não querer mais trazer gente de fora para formar as nossas próprias pessoas. E isso deu origem, por exemplo, à Fundação Sujin Nishimura. Né? A Fundação Sujin Nishimura um pouco é reflexo, né? A escola Senai é reflexo, né, do desenvolver a nossa gente. Né? Então, é uma área super importante e queria dizer assim, para vocês que são na área de empresas, né? A gente não só tem que formar tecnicamente as pessoas, mas nós temos que também criar uma cultura empresarial própria. Nós somos diferentes, todo mundo é diferente. Então,
cultura é importante. Então, como é que você cria cultura, né? Você tem que ir formando gente da sua própria casa, né? Prata da casa, pegar alguém que é jovenzinho e ir treinando, tal, né? Nós temos temos alguns office boys hoje que é diretor do grupo hoje, não é? Então a gente cria a possibilidade de desenvolver. Desenvolver a nossa gente passa a ser algo, nos dias de hoje, ainda mais relevante do que no passado. Vocês sabem, quem tem empresa sabe, né? Como está difícil, né, você segurar funcionários, né? Você treina, o cara vai embora, né? Tal, é uma loucura, né? Mas eu acho que se a gente criar um ambiente de cultura que é favorável, que as pessoas gostam de ficar naquele lugar, né? E você dá condições das pessoas crescerem, eu acho que vai ser muito bom. O 10, evitando tirar de outras empresas. Esses dois valores, o 9 e o 10, eles são juntos, na realidade, mas eu desmembrei para efeitos mais didáticos. Desenvolver a nossa gente, evitando tirar de outras empresas. Esse valor veio quando eu estava como gerente de uma das operações, não é? E eu estava muito rico nessa fase de conectar o princípio da palavra com a prática da empresa. E uma das coisas, quando eu li o 10º mandamento, né? Não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Cobiça é tratado como pecado, e um pecado grande para estar nos 10 mandamentos. Né? Não sei se tem pecado grande ou pequeno, mas esse é um pecado, né, que foi escrito por Deus. Deus escreveu lá, não cobiçarás. E aqui fala, não cobiçarás nem o teu servo, nem a tua serva. E eu entendo, né, de que toda vez que a gente cria uma situação para atrair alguém que trabalha em outra empresa, ou seja, atraindo, pagando mais dinheiro, ou prometendo posição, ou qualquer coisa, eu acho que a gente está cobiçando. Então, esse aqui foi dos pontos que foi realmente da minha experiência com Deus, falando, não cobiça. Sabe por que eu comecei a tratar isso como algo relevante? É porque eu comecei a observar que toda vez que a gente fez algo de roubar ou, né, cobiçar alguém de fora e trouxe para a empresa, foi mal. Foi mal para o cara que veio, foi mal para nós que contratamos, foi mal para o cara que perdeu, foi mal para todo mundo, e até para o funcionário. Observação da vida, não é? Então, esse foi um valor difícil para a gente implantar na Jato. Um dia eu falei, olha, esse é o valor. Aí o cara falou, desse jeito, Jorge, nós não vamos contratar mais ninguém. Então eu falei, então não contrata ninguém. Fica sem contratar do que em vez de a gente, né, violar um princípio, né? E então nós adotamos isso e hoje nós temos o seguinte comportamento, já tivemos alguma experiência, né? Às vezes nós tinha alguém de uma empresa multinacional que veio, né, e estava interessado em trabalhar na Jato, e eu era o último a fazer a entrevista no cara, né? E perguntei, onde você está trabalhando? Estou trabalhando tal, né? E aí eu ligava para o presidente da empresa e falei, vem cá, você está contratando um cara que está trabalhando na outra empresa? Aí o cara dizia, não, ele falou que está saindo e tal. Falei, negativo, você não vai tirar. Agora, se você quiser conversar, a gente pode conversar. Você liga para o chefe dele, ou para o RH, né? Pergunta primeiro para o candidato se ele permite fazer isso. Se ele permite, você vai ligar para o chefe dele e perguntar, olha, fulano tal está aqui perdendo emprego e tal, né? Mas nós temos um valor de não cobiçar, não tirar funcionário de outra empresa, a não ser que a empresa confirme e concorde. Não é? Nós tivemos dois casos que eu me lembro, né? 2 empresas multinacionais. Uma delas, né, uma multinacional, ligamos, e aí a diretora de RH atendeu e disse, não, na nossa política não tem problema, se ele quer sair, ele pode sair. Né? Mas aí ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse assim, puxa, gostaria de trabalhar numa empresa como essa. Né? Foi interessante isso. Né? E a outra, né, nós
ligamos lá para o chefe do cara, que ia trabalhar na área comercial, né, ia ser diretor de uma das nossas unidades, e o cara disse, não, ele não está disponível, não. Então, nós não contratamos. Né? Eu acho que nós ajudamos o cara, porque com essa coisa que aconteceu, o cara foi promovido para ser diretor da empresa lá. Né? Então, ajudamos, né? Um empurrãozinho, né? Então, gente, parece que nas leis brasileiras não é pecado, não é crime você tirar funcionários de outra empresa. Não é. Portanto, a gente trata como se não fosse pecado. Mas é. Não é? Isso que é importante. Nós temos, né, um padrão diferenciado. Né? Bunpuku, felicidade em compartilhar. Esse é um valor bem interessante também. E essa palavra bunpuku, ela vem de uma lenda japonesa antiga, né? De uma chaleira de água fervente, interminável. É uma chaleira mágica, vamos dizer assim. Né? E a palavra puku-puku é o barulho da água. O japonês, quando fala que a água está fervendo, ele fala puku-puku, a água está puku-puku. Né? É o som do puku-puku. Não é? Então, e o bum ela vem da palavra compartilhar, né? Então, compartilhar. Então, nós tiramos, basicamente, esse bunpuku dessa lenda, que diz o seguinte, enquanto o dono da chaleira estiver oferecendo água para os transeuntes, aquelas pessoas que estavam passando por aquele lugar, porque a água quente, na realidade, é um sinônimo de boas-vindas. A água quente se traduz em chá quente, certo? E o chá é a forma como o japonês dá boas-vindas para as pessoas. Aqui a gente fala, vamos tomar um cafezinho? Não é? Lá, vamos tomar um chazinho? Não é? E convida. Então, o bunpuku é algo assim que está relacionado com a generosidade. Né? Uma vez um pastor estava passando lá nas nossas instalações, ele viu o quadro escrito bunpuku, e aí ele perguntou para mim, Jorge, você sabe o que está escrito aí? Eu falei, sim, bunpuku. Mas você sabe a origem da raiz? Né? E aí ele me disse uma coisa que matou a coisa assim na raiz. Ele falou, sabe, essa palavra vem da raiz dízimo. Eu falei, uau! Né? Eu não sabia. Não é? E é dízimo. Não é? Então, é esse tipo de coisa que parece que a gente tira, parece que a gente está perdendo, né, alguma coisa. Na realidade, olhando sobre a ótica da empresa e a ótica pessoal, não é? De você tirar aquilo que você tem, não é? E para uma boa coisa, né, como se fosse um dízimo, isso é bênção, gente. Isso é semeadura. Não é conta de subtração. É conta de semeadura. Muito diferente, né? Bom, meu tempo acabou agora, acabou de acabar. Eu tenho mais alguns slides, mas eu vou terminar por aqui, porque eu gosto de seguir o horário, né? Só me dá um minutinho a mais? Um minutinho só, tá? Eu, recentemente, escrevi o meu segundo livro, que é esse livro aqui, que a gente chama de série Filosofia. Esse livro ele foi escrito em outro contexto. Esse livro foi escrito com um objetivo que nós temos de chegar aos 100 anos de existência da Jato. A Jato tem 77, são 23 anos pela frente. Né? Quando escrevemos isso, são uns 25 anos à frente. E a pergunta é, que outros fundamentos nós precisamos para poder chegar aos 100 anos de existência? É um longo período, né? Então, nós contratamos um consultor, trabalhamos, né, e tudo, e disso saíram alguns outros princípios que eu entendo sejam extremamente importantes também, mas eu vou para a última lição desse livro para explicar um pouco, acho que a nossa motivação. Nesse último livro, durante a construção da fábrica, nós fizemos o lançamento das pedras fundamentais. Só que, em vez de fazer uma pedra fundamental, nós fizemos 5. Né? E a primeira pedra fundamental diz assim, nada vou levar deste mundo, tudo pertence a Deus. Essa foi uma conversa que eu tive com meu pai, né, quando ele já estava com os 96 anos, por aí acho.
Nada vou levar deste mundo, tudo pertence a Deus. Eu capturei isso, falei, vamos cravar isso na pedra. Né? Porque isso é importante, sabe? É importante para a gente e para as novas gerações que eles sabem que eles não são donos das coisas. Eles estão como gestores, administradores daquilo que Deus confiou a nós. Nós não somos donos. Segundo, a raiz não se vê, mas ela está lá, forte. É a vida da árvore grande. A raiz, as coisas invisíveis são muito importantes. Né? Muitas vezes a gente se empolga com as coisas que a gente vê, mas as coisas mais importantes que são coisas invisíveis. Né? O terceiro fala a respeito do lugar onde a gente está, na cidade onde a gente está. Né? Eu creio que a gente não está no lugar à toa. Existe uma razão para estar lá. Eu acho que se meu pai não tivesse parado em Pompeia, tivesse parado em outro lugar, a história seria diferente. Então, ali é a nossa terra, né, prometida, né, para a gente iniciar alguma coisa. O quarto fundamento é ninguém cresce sozinho. Entender que nós vivemos coletividade, nós somos participativos. E o quinto, que foi o dia da inauguração, né? Inauguração da nova fábrica, né? Uma coisa grandiosa para nós e para todo mundo. Né? A minha preocupação era orgulho. Então, eu aprendi muitos anos atrás que glória é uma coisa que nós, seres humanos, não temos condições de reter. Aprendi isso com uma missionária que veio e falou, olha, a glória é mais ou menos igual ao Césio 137, se não me engano, não, 137. Aquele acidente que teve em Goiânia, quando as pessoas foram lá, pegaram a cápsula, né, radioativa, e levaram para casa. 4 pessoas morreram, 1000 pessoas foram infectadas, né, com essa radiação. E então, ela dizia que a glória é semelhante à cápsula de Césio 137. Nós não podemos reter conosco porque ela vai matar a gente. Então, em todo momento como esse, né, eu faço isso já frequentemente, não é chegar e falar, se a glória está chegando, eu falo, olha, pumba, né, põe a bola para cima, porque o único que é capaz de lidar com a glória é Deus, não tem mais ninguém. Então é muito perigoso de a gente se achar, né? E aí a última pedra cravada lá é o seguinte, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Romanos 11. Para a gente lembrar, né, que a glória é sempre Deus, porque quando as pessoas começam a puxar a glória, dá tanta porcaria, né? Dá tanta briga, tanta ciumeira, tantas coisas, né? E aí as coisas não funcionam, né?